Olá! Para quem está me assistindo agora no replay, passa um pouquinho para frente. Esta live é sobre a fibromialgia e como ter alívio das dores. Olá! Seja bem-vinda, Cláudia. Tudo bem? Olá! Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá! Tudo bem? João, seja bem-vindo. Olá! Vou ver se eu consigo colocar o nome aqui da live para quem chegar saber do que a gente está falando. Vocês podem ir colocando aí da onde vocês são, da onde vocês estão falando. Olá! Seja bem-vinda, Ruth. Tô colocando aqui o título para quem chegar saber do que a gente está falando. Aí, consegui. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou começar então a falar alguma coisa. Então, talvez muitos de vocês não saibam, mas eu já sofri muitos anos com as dores da fibromialgia. Então, era dor o dia inteiro, muita fadiga, né? Muito cansaço, falta de energia. Tinha também problemas gastrointestinais, então às vezes o intestino ficava preso, outras vezes tinha diarreia. Eu tinha um sono também muito superficial, ele não era reparador, não tinha aquele sono profundo que eles chamam, né, que é o sono REM, que é aquele movimento rápido dos olhos. Então eu acordava mais cansada do que eu tinha ido deitar. E aí com isso, né, eu dizia assim, eu acordo que parece que passou um trem em cima, daí eu acordei. E aí com isso ficava assim, moída, moída, moída. Quem tem fibromialgia sabe direitinho como é isso daí, acordar moída mesmo, com essa falta de sono reparador. Então, assim, eu fazia atividade física, eu fazia por recomendação médica. E muitos anos eu fiz atividade física, assim, hidroginástica 3 vezes por semana. Eu tomava os remédios que o médico indicava para tomar. E assim eu fui levando durante vários anos na minha vida, né? E até que eu comecei a ficar pior das dores fazendo atividade física. Então eu fazia atividade física e depois ficava com mais dor. E aí foi que eu pensei, por que eu vou fazer atividade física se eu fico com mais dor? E aí, neste momento, eu parei de fazer atividade física, porque realmente eu não estava vendo benefícios para mim. Porque se eu ficava só pior, então eu parei de fazer. E foi aí que eu me mexi, então, para buscar algo que realmente aliviasse as minhas dores. Eu não queria mais algo que fosse só paliativo. Eu não queria algo que só aliviasse um pouco os sintomas. Eu queria algo que realmente aliviasse minhas dores, porque os sintomas, eles só pioravam. Infelizmente, né? Oi, Manuel, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, eu sabia que eu deveria
fazer atividade física. Só que eu não conseguia fazer. Aí eu entrei naquele dilema, né? Eu faço atividade física ou não faço? Se eu faço, eu fico pior, né? O pouco que eu conseguia fazer eu também ficava pior. Aí eu resolvi não fazer mais. E aí foi nessa hora que eu pensei, eu tenho que pegar a minha vida de volta. Não dá mais para viver dessa forma, não dá mais para viver assim. Isso não é vida. A gente acorda com dor, faz tudo com dor, vai dormir com dor e dorme também às vezes se a dor deixar, porque às vezes a dor não deixa dormir. Aí também não tem o que fazer, porque se não consegue dormir, a dor piora ainda mais. Porque quando a gente não dorme, né? Quanto menos dorme, mais gera dor. E o sono é muito importante para quem tem fibromialgia e para as outras pessoas também, né? Mas para quem tem fibromialgia, nossa, é mais importante ainda, porque se a pessoa não dorme, fica com mais dor. E isso tudo dá um turbilhão de emoções, né? É uma coisa assim que dá uma raiva, dá uma indignação, vai passando pelo medo e permanece na ansiedade. Então a ansiedade é uma coisa muito comum em quem tem fibromialgia. Muito comum mesmo. Então é aquela coisa assim que quanto mais ansiedade tem, mais gera tensão muscular, principalmente aqui. Oi, Ivonete, seja bem-vinda. Então, quanto mais tensão a pessoa tem, né, mais dor vai gerar. Então, a ansiedade gera mais tensão e quanto mais tensão, mais dor a pessoa vai ter. Então, a pergunta que não quer calar, né? Como eu posso sair disso, né? Desse quadro todo que eu falei, né? Não dorme bem, aí tem mais dores, aí tem raiva, aí tem indignação, aí tem medo, aí tem ansiedade. Tudo isso também vai ajudando a piorar as dores. Então, o primeiro passo, né, é pegar essa raiva e essa indignação e usar a seu favor, né? Vou dar um basta, eu não aceito mais viver assim, eu não aceito mais viver com essas dores e eu decido fazer alguma coisa em prol de mim mesma. Então, por muitas vezes, né, a gente fica só no vitimismo. Eu também já passei por isso, como eu falei antes, quando eu tinha também as dores da fibromialgia, eu passei muitos anos com essas dores da fibromialgia, eu também passei por isso. E eu tinha também esse vitimismo que ficava assim, ó, por que que eu tenho tanta dor? Por que comigo? E ficava ali, só que aquilo ali não colabora em nada. E a gente tem que tomar uma atitude. E só a gente pode tomar uma atitude pela gente mesmo, né? E então, às vezes a gente ainda culpa outras pessoas. Ai, porque o meu marido não me apoia, porque minha mãe não acredita nas minhas dores. Só que independente dos outros, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Nós temos que ser a prioridade na nossa vida. E isso muitas vezes é difícil para os fibromialgicos, porque eles não se colocam em primeiro lugar. Todo mundo está na frente deles, todo mundo é prioridade, menos eles. Eles se deixam por último. E aí, claro que com isso o quadro de dor vai piorando. Tudo bom, Ivonete? Opa, Ivone Goretti. Desculpa. Então, assim, por exemplo, né? Se você sabe, né, que se faz um esforço físico muito grande, a dor vai piorar, né? Então, por que eu vou fazer, né? É isso aí, Ivone.
Muitas vezes as pessoas não aprenderam a se priorizar, exatamente. Então, se a pessoa sabe que faz um esforço físico, a dor vai piorar, ela faz de conta que não sabe. Ela vai lá e faz aquele faxinão na casa, sabe? Aquilo de arreda todos os móveis de lugar, mexe com os móveis pesados e não pede ajuda. E faz aquele esforço todo, aquela faxina toda e depois fica de cama, né? Porque o corpo dela não aguenta todo esse esforço num dia só. E aí, às vezes, ela não aguenta nem o peso do lençol ou da coberta em cima da pele, porque dói muito. Não é assim mesmo que acontece? Então, neste momento, se a pessoa faz isso, ela é o pior carrasco dela mesma. Porque ela provocou o aumento das dores dela. Aí, de repente, nesse momento, a pessoa vai dar 1001 justificativas, né? Ah, mas se eu fizer... Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Então, nesse momento, a pessoa vai dar várias justificativas, né? Ah, eu tive que fazer essa faxina na casa porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque ninguém me ajuda. E várias outras justificativas ela vai dar. Mas saiba que dá para fazer diferente, né? Não precisa ser dessa forma. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso também. Então, acho até que eu vou falar agora mesmo. Então, se a pessoa, ela pode fazer, por exemplo, uma faxina, né? Ela pode fazer uma peça de cada vez. Ela não precisa fazer tudo no mesmo dia. Ela pode pedir ajuda para mover os móveis de lugar. Se naquele momento ela não tem aquela ajuda, deixa para outro dia. É isso mesmo, Ivone. Tipo, se eu não fizer, ninguém faz. Coitada de mim. Isso aí. Só que o que eu quero que você entenda é que o seu bem-estar deve ser a sua prioridade. Isso é o mais importante. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar aquela história do avião, né? Que quando cai aquelas máscaras, né? Que a primeira pessoa tem que colocar a máscara em si mesma para depois poder colocar em outra pessoa. Porque se ela quiser colocar em outra pessoa antes, não vai dar tempo. E daí as duas pessoas vão ficar sem a máscara. Então a gente primeiro tem que estar bem para poder também colaborar com as outras pessoas. Oi, Lorena, seja bem-vinda. Então, assim, aprender também a dizer não, né? Eu sei que dizer não é difícil, porque a gente sempre quer dizer sim, né? É difícil a gente dizer um não, principalmente se for familiares. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente sabe que vai ficar muito pior por não conseguir dizer esse não. Por exemplo, assim, né, quando eu ainda tinha as dores da fibromialgia, tinha alguns domingos que o meu marido me convidava para ir passear. E aí eu dizia não, mas eu dizia não assim, mas eu queria dizer sim, porque eu estava a fim de passear. Mas eu sabia que se eu fosse, eu ia andar 3 quadras e já ia precisar sentar em algum lugar. Eu ia, então, ficar muito cansada, ia ter que sentar. E aí eu acabava, então, dizendo não, mesmo querendo ir. Tudo bem, Lorena? Então, assim, e eu entendo, assim, quando eu escuto as minhas clientes dizerem, né, que elas queriam sair do corpo. Porque aquele corpo que elas têm no momento, que tá cheio de dor, né, elas não queriam mais estar ali. Que nem eu, assim, eu queria ir passear, mas eu não queria que a dor
me acompanhasse junto, só que a dor ia junto. Então era complicado. Se a dor ficasse em casa, né? Até seria ótimo. Eu ia passear, a dor ficava em casa, eu ia passear. Mas a dor ia junto. Aí complica um pouco, né? Mas então, assim, a solução não é fugir. A gente tem que encontrar uma maneira de fazer as coisas com que o nosso corpo sofra menos. Então, assim, eu vou agora dar uma lista de coisas que a gente pode fazer para aliviar um pouquinho as dores, pelo menos um pouco. Então, assim, evitar carregar peso, evitar fazer muito esforço físico, evitar passar frio, que nem aqui no Rio Grande do Sul, né? Tá bem frio, então às vezes as pessoas não cuidam, saem na rua com pouca roupa, ou não põem um cachecol ou um lenço no pescoço, aí pega aquele vento frio, e aí depois pode dar até um torcicolo, né? Pode aumentar muito as dores com o frio, porque com o frio toda a musculatura se contrai, né? E quanto mais contraída ela fica, mais tensão gera, e quanto mais tensão, mais dor a pessoa vai ter. Então, colocar calor no local, né? Onde que tá doendo, botar manta térmica, pode ser bolsa de água quente, banho quente. Mas claro que existem exceções. Tem pessoas que, com a dor da fibromialgia, elas têm uma queimação na pele e elas não aguentam colocar calor. Então, nesses casos, daí não é indicado colocar o calor. Oi, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, estamos falando sobre a fibromialgia e o que fazer para alívio das dores. Então, evitar o estresse. Essa aqui é uma questão bem difícil, evitar o estresse, mas assim, coisas que a gente saiba que a gente vai se estressar. Vamos supor assim, eu sei que se eu falar com aquela determinada amiga, eu acabo sempre me estressando. Então, evite falar com essa amiga. Às vezes a gente fica mesmo antissocial, é verdade. A gente fica antissocial porque a gente tenta se preservar. Porque se a gente sabe que aquilo ali vai gerar mais dor, por que eu vou fazer aquilo ali, né? Por que eu vou carregar um peso? Por que eu vou fazer aquele esforço físico se aquilo ali vai me gerar mais dor? Por que eu vou falar com pessoas que me estressam, né? Isso tudo a gente tem que pensar, então. Controlar a ansiedade, né? Aí vão me perguntar, Glaucia, mas como que se controla a ansiedade? A ansiedade a gente pode controlar com exercícios de respiração. Respiração profunda. A pessoa fica bem atenta à respiração. Porque a ansiedade é uma coisa assim que a pessoa está sofrendo por antecipação. Algumas suposições do amanhã ela já está sofrendo. E com a fibromialgia é muito fácil a gente sofrer por antecipação. Porque como a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, como eu estarei amanhã, eu não sei se amanhã eu vou estar com muita dor, então eu não consigo marcar uma festa, marcar de algum evento, não agora que estamos em pandemia, mas em outros momentos, né, fora de pandemia, eu não consigo dizer assim, olha, eu vou na tua formatura tal dia, daqui a um mês, vamos supor, porque eu não sei como eu vou estar lá. E aí, então, a pessoa sofre por antecipação mesmo, porque ela não sabe o dia de amanhã. Não sabe se vai estar pior ou se vai estar melhor. Então, assim, trazer a pessoa para o presente, né? Exercícios que tragam a pessoa para o presente. Exercícios de respiração, prestar atenção na respiração. E se ainda assim a pessoa não conseguir melhorar essa ansiedade, porque como eu falei antes, né? Quanto mais ansiedade, gera mais tensão muscular vai gerar em mais dor. Também é possível a pessoa então fazer alguma terapia que ela queira fazer para ajudar nessa ansiedade. Eu também aplico essa terapia para a ansiedade. Vamos ver o que a Lorena colocou aqui. A síndrome reumática que eu tive
também sumiu da minha vida porque tomei algumas atitudes como estas, principalmente evitando situações estressantes. É isso mesmo. Quando a gente vê que a gente pode tomar decisões que vão impactar na nossa qualidade de vida, a gente sai daquela coisa do vitimismo, né? Ai, pobre de mim, ai, como eu sofro, ai, por que tem que acontecer comigo? E a gente toma atitudes que podem gerar, então, melhoras no nosso dia a dia. Muito bem, Lorena, parabéns. Então, assim, a gente também pode prestar atenção nas posições e nas posturas que a gente fica no dia a dia. Vamos supor assim, quando você vai assistir um filme, se joga lá naquele sofá de qualquer jeito, né? Fica toda torta. E aí, às vezes, está entretida com o filme e não percebe a posição que tá. E depois, quando vai ver, já tá com muita dor. E a posição também de dormir é outra coisa que tem que cuidar. Tem muitas pessoas que têm costume de colocar o braço ou a mão embaixo da cabeça. E a nossa cabeça, querendo ou não, ela é pesada. E depois, então, aquilo vai gerar mais dor. Pode gerar, então, às vezes até, eu fazia às vezes isso no tempo que eu ainda tinha as dores, né? E eu acordava com o meu braço todo formigando. Aí era um misto de dor com amortecimento, com formigamento. Era uma coisa muito ruim e aquilo demorava muito a passar. E às vezes, em função disso, eu até perdia o sono, depois demorava muito para voltar a dormir, por causa de eu ter colocado o braço ou a mão embaixo da cabeça. Então, tudo isso que eu falei até agora vai te ajudar a amenizar um pouco as dores, né? E eu tenho duas opções que realmente podem te ajudar a aliviar as dores, né? E Gláucia, então, quais são essas duas opções? A primeira opção é a desprogramação neurobiológica, que é uma ferramenta energética que ela é muito poderosa. Até quem me acompanha deve ter visto essa semana que eu postei o depoimento da Marivete, que ela fez o curso da desprogramação neurobiológica comigo, e já durante o curso ela já sentiu alívio das dores. Olha que legal. E aí você vai me perguntar, mas Glaucia, eu preciso fazer o curso para ter esse alívio das dores? Não, não precisa. Só se você escolher fazer o curso. Porque eu também faço atendimentos, sessões individuais, que a gente pode direcionar exatamente para aliviar as dores da fibromialgia. Então, também é possível fazer sessões individuais da desprogramação neurobiológica. E o melhor de tudo é que a desprogramação neurobiológica ela pode ser feita online, à distância, tanto o curso como os atendimentos, quanto as sessões. Então, essa ferramenta, ela veio assim de encontro ao momento que a gente está vivendo, que é um momento que a gente está com menos frequência de presencial, né? Ivone, a DNB é incrível, isso mesmo. Eu tô apaixonada pela desprogramação neurobiológica, principalmente pelos resultados que a gente está conseguindo com ela. Claro que essas terapias, como a gente diz, terapias alternativas, né? A pessoa faz, mas a gente nunca diz para ela parar com o acompanhamento médico. Depois, se ela ficar então sem as dores, aí então ela vai no médico para reduzir a medicação, aí ele vai ver que não precisa mais dos remédios, mas sempre fazendo o acompanhamento médico, né? Que a gente não quer substituir ninguém, cada um no seu quadrado, como diz, né? São técnicas para complementar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, e qual é a segunda opção, então? A segunda opção é um tratamento que é presencial, é uma técnica manipulativa corporal, que eu já venho trabalhando com ela
há 11 anos, que é a Leme-terapia. Então, nesses 11 anos, eu já atendi centenas de pessoas que conseguiram voltar à sua vida normal. Inclusive, tem vários depoimentos. Eu até coloquei ali no link da bio, direciona para um site que tem vários depoimentos com a Leme-terapia. Mas essa técnica é presencial. Então, se você quer fazer esse tratamento, aí você vai precisar vir até Caxias do Sul para eu te atender aqui presencialmente. Depois de feito o tratamento, aí precisa fazer 1 ou 2 sessões de manutenção a cada ano, mais ou menos, para a pessoa se manter bem. Né? Então, essas são as 2 melhores opções que a gente tem. E eu ofereço essas 2 melhores opções para quem tem fibromialgia, né? E até assim, a desprogramação neurobiológica, se a pessoa faz o curso, ela tem a opção então de se autoatender quantas vezes ela quiser pro resto da vida. Aí ela fica sendo a dona da técnica dela mesma ali para ela se auto-aplicar. Ela pode aplicar em outras pessoas, pode aplicar em animais. Então, com certeza ela não vai se arrepender de fazer o curso. E até eu tenho um convite para fazer, que amanhã, na quinta-feira, eu vou fazer uma vivência, que é uma sessão em grupo, e somente essa semana vai ser gratuito. Então, eu te convido a participar dessa vivência, que vai ser amanhã, dia 3 de junho, às 21 horas. É só entrar ali no link da bio e fazer a sua inscrição. Isso, então, é muito bom para você experienciar, né? Perceber essa energia no seu corpo. E muitas pessoas, inclusive, já sentem algum alívio de alguma dor até nessa vivência que é em grupo, que não é uma coisa tão direcionada como uma sessão individual, mas a vivência tem um grupo de pessoas, né? E eu envio então para aquele grupo. Mas também é muito eficaz. E não pense você, porque se é uma técnica que a gente usa, uma ferramenta que a gente usa à distância, que ela não é eficaz. Muito pelo contrário, ela é muito eficaz. E já temos, nossa, milhares de depoimentos. Quem quiser também pode entrar no grupo do Facebook Depoimentos da Desprogramação Neurobiológica, que tem, assim, um depoimento melhor que o outro. Então, fica a dica aí para vocês procurarem saber mais informações. E se vocês gostaram dessa live, deixe o seu like, compartilhe com alguém e se inscreva na vivência. Ó, a Lorena disse que vai estar na vivência, isso aí. Espero vocês, então. Gratidão a todos que ficaram aqui até o final. E até amanhã, então. Beijo!